Eu queria convidar aqui o Tiago, H, eu não sei o que é o H, mas é H. Santos, né? Ah, legal. Tiago, é um prazer tê-lo aqui. Gente, o Tiago é pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil, comunidade Vila da Graça, que se reúne aqui no Lar João de Paula, na rua 15 de novembro. A gente está se conhecendo há pouco, mas já me falaram que é um reformado, e aí eu gostei, né? A gente tem um povo aqui que tem uma identificação com a teologia reformada, e então, Tiago, é um prazer tê-lo aqui, viu? É um espaço, a igreja é nossa, né? Isso aqui. Então, a Escola Teológica tem esse objetivo de, a gente trouxe já um pessoal da Bleia aqui, a gente chama de Bleia, né? Tem o pessoal que já teve batistas, enfim, a nossa ideia é justamente ter um espaço múltiplo para ouvir todo mundo, tem mais gente chegando, mas é um prazer tê-lo aqui. O André não vai poder estar aqui, né, que fez o convite em virtude do aniversário da família dele, ok? Então, para dar início à escola dessa noite, eu gostaria que nós tivéssemos um tempo, uma palavra de oração, amém? Vamos orar ao Senhor e consagrar esse tempo, então, a Deus, para que esse tempo seja produtivo segundo os propósitos de Deus. Ó Pai, nós queremos no nome de Jesus, nessa noite, dizer-te, Senhor, que ansiamos para que o Teu Espírito nos ilumine o entendimento, para que o Senhor seja o nosso socorro nessa noite, no intuito de ter a nossa mente o esclarecimento, a iluminação, o entendimento, ainda melhor daquilo que a igreja é, o seu propósito, a sua existência. A gente vem estudando todo esse mês, esse módulo sobre igreja, mas tantas coisas a gente não pôde conversar. Que sejas Tu, Senhor, ministrando no nosso coração, sejas Tu, Senhor, que possibilite esse tempo, seja um tempo de crescimento para todos nós, que o Senhor esteja conosco nesse café, no nome de Jesus. Amém. Tiago, o microfone está aqui. Bom, temos pastor. Queria dar uma palavra, pastor, está tudo bem? Não, então tá bom. Então ficamos assim. Gente, queria dar uma palhinha. Eu sei que o Léo já, para nós dar o start então nessa noite, nós temos algumas questões que foram levantadas lá nessa semana a respeito da igreja, e eu acho que algumas questões foram passadas também para o Tiago, mas eu gostaria de dar a oportunidade para nós começarmos essa noite falando assim um pouquinho dessa experiência sobre igreja, e eu queria só que o Tiago falasse um pouquinho qual é a experiência dele, né, um poucos minutos, o que você tem vivido como igreja lá no Lar João de Paula, como é que começou lá a congregação, e, enfim, contar um pouquinho da tua história, e depois a gente dá seguimento, então, à nossa conversa. Bom, boa noite a todos. Na verdade, mais ou menos desde 2007, eu venho trabalhando dentro dessa área de plantio de igreja. Graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade de estudar e também trabalhar numa junta missionária chamada JUVEP, né? Minha mãe teve o prazer também de estudar lá e fazer alguns módulos. É uma junta missionária onde nós plantamos igrejas, né, no sertão nordestino com menos de 5% de presença evangélica. Então, nesse tempo que eu tive lá em João Pessoa, trabalhando com a JUVEP, assim, graças a Deus eu tive uma boa bagagem, né, com pessoas muito piedosas, como Bárbara Burns, Dr. Shed, que esteve aqui, foi um dos nossos professores. E graças a Deus, assim, eu louvo a Deus por essas oportunidades, né? Diretamente, eu tive envolvido no Nordeste com a plantação de uma igreja durante 4 anos, eu e minha esposa, numa vila rural, né, a mais ou menos uns 50 quilômetros de João Pessoa, numa vila chamada Itaperubus, onde nós ali trabalhávamos durante as quartas, os sábados e domingos. Nos outros dias, então, era o dia do seminário e também dia para trabalhar na junta da JUVEP. Chegaram a morar nessa cidade?
Não, a gente não morou lá porque o seminário onde a gente estudava era em João Pessoa. Então, durante a semana eu estudava durante a parte da manhã, à tarde e à noite. Era bem puxado para nós, assim, sabe? E fizemos ali um trabalho durante 4 anos. Esse trabalho hoje está com a Assembleia de Deus, né? A gente trabalhou durante o ano de 2007, em 2011 nós entregamos para a Assembleia de Deus, tá? Eu sou calvinista roxo, assim, mas eu tenho meus irmãos assembleianos como irmãos em Cristo, e de todas as denominações ali que tinha, presbiteriana, batista, a Assembleia foi a única igreja que quis pegar no batente mesmo, porque o lugar era bem pedreira, digamos assim, sabe? Então, essa experiência foi muito marcante, assim, sabe? E, fora isso, a Juvep, onde a gente trabalhava, tinha um projeto de plantio de igreja muito intenso, todo mês de janeiro e julho, onde a gente recebia pessoas de várias denominações, de várias partes do Brasil. Em um mês nós plantávamos uma igreja. Então a gente fechava parceria com uma denominação, né, séria, uma igreja batista, assembleia, uma presbiteriana, congregacional. A gente fazia uma parceria com essas igrejas, elas nos davam um obreiro, davam um sustento do obreiro, e a gente então, naquele mês, a gente fazia todo o projeto de evangelização, de construção do prédio, e graças a Deus, nesse projeto, eu também participei, eu acho que, de 6 plantações, assim, sabe? Em todo o estado do Nordeste. E estou agora aqui em Joinville, né, por incrível que pareça, é mais difícil do que no Nordeste, eu acho. É mesmo? Eu acho que aqui está sendo um pouco mais difícil. Assim, está sendo muito gratificante. Quanto tempo começou a comunidade aqui? Desde o final de maio. Assim, desde o final de maio. Na verdade, eu tenho visitado Joinville há algum tempo, né, e sou joinvilense, né, sou natural de Joinville, morei muitos anos no Costa e Silva, e antes de vir para cá eu estudei o IBGE, estudei tudo isso, né, o censo religioso da cidade, e para ver o perfil mais ou menos assim da cidade, do que a cidade pensa e tudo mais. Está sendo bem difícil, né, porque estamos começando praticamente do zero, não temos nada a oferecer a não ser o Evangelho. Então, onde nós estamos hoje é um refeitório de um orfanato desativado, imagina. É um refeitório de um orfanato que está desativado. A gente alugou esse orfanato, né, e estamos ali pregando o Evangelho. Então, a igreja, pelo que eu tenho visto, né, ela está se formando com jovens casais. A igreja é aberta, não tem a nossa igreja é jovem, a nossa igreja é para velhos, a nossa igreja ela tem uma cara assim, uma cara assada. Não, nós não colocamos nenhum rótulo nela. Só que, na sua maioria, o seu corpo de membros são de jovens casais. Legal, Thiago, legal. Uma experiência, né, não só lá no Nordeste, mas começando aqui. Interessante falar que aqui a plantação de igreja é mais difícil, talvez, do que lá. Mas eu gostaria de já, então, dar oportunidade para as pessoas que estão aqui, o pessoal que está aqui, o Thiago, né, eu acho que as perguntas podem ser... as pessoas vão fazendo várias questões, Thiago, como a gente conversou por telefone, e eu gostaria que tu desse a primeira contribuição e depois, né, se eu puder também de alguma forma complementar. E o Léo está com o microfone ali, Léo, vai lá. Vou começar. Então, boa noite a todos, né? Na verdade, assim, a gente conversou durante as aulas que a igreja, de certa forma, ela é um sinal de Deus aqui na Terra, né? Foi uma das expressões que a gente usou, né? Como a marca de Cristo ainda aqui no mundo de trevas é onde está a luz, né? É a luz tentando iluminar. Samuel usou que a igreja ou o corpo de Cristo espalhado são como luzes vistas do universo, né? Centelhas divinas, né? Transmitindo a graça de Deus. Essa, eu acho que é
o grande quê da igreja, né? Mostrar, iluminar o mundo de trevas, né? E eu entendo isso, que a igreja não é a detentora da graça, mas sim talvez um meio utilizado por Cristo, por Deus, para que essa graça seja vista pelo mundo, talvez. É lógico que existe a graça comum, né? Chove para todos, né? Para bons e ruins, não chove só para os bons. Mas a igreja, de certa forma, é uma luz, talvez eu veja assim, uma iluminação no mundo, ou tentando alcançar o mundo, ou iluminar, não com seres humanos, mas sim com a palavra de Deus e o caráter de Cristo e tal, né? A minha pergunta ficaria sobre a igreja, se é verdadeiramente, né, talvez não detentora, mas quem está transmitindo, um canal que está sendo utilizado, que Cristo trouxe a igreja para que essa graça pudesse fluir no mundo, ou não? E se sim, se a gente consegue enxergar hoje uma falta de graça dentro da igreja, né? Independente de a gente estar falando de igreja instituição ou igreja corpo de Cristo, porque igreja corpo de Cristo é mais difícil da gente dizer que sim ou que não, né? Mas se existe uma falta de graça dentro da igreja hoje, eu pergunto isso porque eu até estava lendo um autor sobre graça, e ele quis demonstrar alguns exemplos que às vezes faltam, e ele falou sobre legalismo, né? Que talvez em algumas comunidades a gente não veja um legalismo muito forte, mas talvez que... na realidade, eu fiquei chocado, porque ele usou um exemplo do homossexual, né? E o homossexualismo. Não dizendo se está certo ou que está errado, porque a gente sabe que, na realidade, está contra, né? Mas a forma de tratar o homossexual, né? A gente, às vezes, vê como uma pessoa que tem um problema, uma pessoa que tem alguma coisa que a gente precisa ajudar a corrigir. E ele cita o fato de que nada mais é que talvez um pecado igual ao nosso. Nós temos algum pecado, ele também tem um pecado, e por isso muitas vezes a igreja não consegue transmitir a graça de Deus amando aquela pessoa, mas tenta corrigir ela em vez de, né, lógico, tentar passar as coisas de Deus, mas tentar corrigir ela ou até separar, né, porque a gente vê o legalismo, ou tudo isso que eu comentei, ou não é uma forma de falta de graça dentro da igreja? Bom, vamos lá. Eu acho sim que a igreja ela é detentora da graça. Ela não é a fonte da graça, mas ela detém. Quando nós te utilizamos do púlpito como pregadores, digamos assim, naquele momento que a gente abre o evangelho e expõe o evangelho, estamos sendo boca de Deus. Então, através dessa palavra, através desse evangelho, que o pecador é salvo. Então, eu acredito que a igreja ela é uma continuidade da obra de Cristo na terra. E é por isso que, por exemplo, o Paulo ele vai usar uma tríade para falar sobre a igreja. Ele vai chamar a igreja, né, geralmente de povo de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. Os três membros da Trindade estão dentro dessa perspectiva paulina do corpo, né, da igreja. Então, a igreja hoje, com a ajuda do Espírito Santo, ela é uma continuidade da obra de Cristo na terra, né? Então, eu vejo assim que ela não é a fonte da graça, certo? Mas ela é a detentora da graça. Enquanto ela estiver dentro da orientação de Cristo. É claro que estamos falando aqui de igrejas sérias. Né? Eu não estou falando de Edir Macedo, não estou falando do apóstolo Valdomiro, estou falando da igreja de Cristo. Né? A segunda pergunta, eu acho que não falta graça na igreja. Eu acho que tem graça suficiente na igreja. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, certo? Simplesmente pelo fato de eu estar aqui, falando para vocês, é graça. Porque é um pecador que está falando.
Então, imagine, todo mundo aqui é pecador, certo? Todo mundo entrou ali por aquela porta, está aqui ouvindo um outro pecador. E todos esses pecadores aqui estão falando sobre Cristo e falando sobre coisas eternas. Então isso é graça, isso é graça. Então eu creio nesse sentido, assim, o que não falta na igreja hoje é a graça de Cristo, sabe? É a graça de Cristo. Por isso que você vê, por exemplo, Paulo dizendo à igreja de Corinto que tinha partidos dentro da igreja, era uma igreja totalmente dividida. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e tinha um grupo lá que eu acho que eram os mais espirituais, né? Que diziam assim, enquanto você é de Paulo, de Apolo e de Cefas, nós somos o grupo de Cristo. São os super crentes, já existiam naquela época lá. Uma comunidade onde tinha um caso de incesto dentro da comunidade, havia um caso de incesto dentro da comunidade, e você olha o prólogo, né, os primeiros versos da carta de Paulo aos Coríntios, falando assim, vocês são santificados em Cristo Jesus. A vocês graça e paz da parte de Deus. Então imagina, uma igreja assim com tantos problemas imorais, de ordem sexual, de ordem ética, Paulo olha para a igreja, né, e diz, a vocês graça e paz. Vocês são santificados em Cristo Jesus. A terceira pergunta, eu não me lembro agora. Se a parte do legalismo iria causar essa falta de graça? No sentido assim, ele deu alguns exemplos, né? Ele falou na década de 50, de 60 nos Estados Unidos existia uma segregação racial muito grande. Uhum. Então assim, eles queriam ajudar, mas assim, os negros não entravam na igreja dos brancos, por exemplo. Ele até cita que eles angariavam fundos durante o ano para mandar missionários para a África, para levar a palavra de Deus aos negros, mas não aceitavam os negros dentro da igreja. E ele disse que isso seria uma falta de graça da igreja imposta pelo legalismo, porque não demonstrava o amor verdadeiro de Cristo para com os outros. Então, por isso eu fiquei pensando se o legalismo criaria essa falta de graça no nosso meio. Uhum. E aí, quando ele deu o exemplo do homossexual, do homoafetivo, né? Aí aquilo meio que me desarmou, porque eu pensei assim, não, mas eu já não sou mais um legalista. Mas aí depois me veio assim, poxa, se entrasse um homossexual em nosso meio, será que nós estaríamos prontos para amar ele como eu amo qualquer outro irmão? Será que alguns casais da igreja não iriam sair? Será que alguns pais de adolescentes não iam tirar aquele adolescente do meio, porque ia ficar com medo? Aí ele cita outro exemplo ainda, que ele disse, veja, na década de 50, 60 o divórcio era inaceitável, e Cristo falou, não se divorciem. Mas nós aprendemos a aceitar o divórcio e ainda não conseguimos aceitar o homossexual. Nós vemos que ele tem um problema, um doente. Aí eu fiquei pensando, se esse legalismo traria uma falta de graça para a igreja. Olha, eu até queria, o Tiago bem colocou essa questão da graça, né, no sentido próprio da igreja. Mas, irmãos, é importante todos nós cristãos tenhamos a seguinte ideia. A graça de Deus, ela transcende a igreja, ela não está vinculada à igreja somente, né? O existir é a graça de Deus. Quando Deus disse haja luz, já tinha graça. Ele estava dando uma luz que nós não pedimos, que nós não merecemos, nas quais nós não tínhamos meios pelas quais essa luz surgisse, ou seja, tudo que Deus criou já é graça. A graça de Deus é Deus se revelando, né? Então, nós ter um chão onde pisar aqui é graça, né? Porque nós podíamos estar no caos, né? Nós termos... Nós deveríamos estar. Então, nós temos a vida, né? Nós temos um sol, nós temos um coração que bate sem que a gente faça força, né? Temos um nosso corpo, temos os nossos... Enfim, a vida em si é a graça. E a cruz é o escândalo, então, da graça, né? Porque não bastou só dar a vida, dar a existência, nos entregar a revelação que veio desde antes, né, já com os antepassados, dentre os judeus. Mas a cruz é o escândalo da graça. Então, é importante talvez separar, Léo, e talvez já esclareça também os outros, a diferença entre esse altruísmo, essa relação com o outro, com a graça. A graça é algo divino. A igreja, né, os membros da igreja podem viver momentos difíceis ou não. Eu acho que a gente analisar... Eu olho para a sociedade hoje, e se você olhar para a história,
o período medieval foi muito mais sombrio do que agora. Certo? Se você olhar 1918, a Primeira Guerra Mundial, o que foi aquilo? O que nós tivemos em 1945? Né? Uma bomba atômica, né? Um holocausto. Claro que nós temos hoje o Ebola, temos, né, temos Gaza, temos o Iraque, enfim, nós temos as nossas hecatombes, as nossas crises. Mas é importante nós identificar essa crise humana, né, humanitária do homem, dentro da história com a graça. A graça permanece como está. A graça de Deus não diminuiu, né? Nenhum poder, ou seja, a graça continua sendo manifestada como sempre foi. E a partir da cruz ela foi escandalosamente, né? Se nós já não merecíamos, então ele morre ainda e nos traz a ressurreição, nos traz a promessa da esperança eterna. Contudo, assim, você agora botar um termômetro na igreja hoje para medir a graça é você tentar medir uma coisa pela outra. A graça é uma coisa que está ligada a Deus. Agora, a igreja como um espaço da graça, medida através do amor pelas pessoas, o reconhecimento, né, a valorização do ser humano, talvez seja uma coisa que precisa ser medida separadamente. Eu penso pelo menos assim, sabe? Eu quero dizer que a graça está diminuída porque as pessoas não estão amando tanto. É você tentar medir uma coisa que é divina pela uma ação humana, e são duas coisas distintas. Quando todo mundo estiver assassinando, estuprando e matando, a graça vai ser ainda plena. Ela é plena. Mesmo que nós estivéssemos vivendo uma hecatombe, um caos total, nós estaríamos ainda a graça, porque a graça é de Deus, ela não depende da gente. Temos aqui... Usa o som. Fala, irmão metalúrgico. Eu só ia colocar a seguinte situação. Eu creio que a graça ela é derramada de uma forma abundante. O homem, por falha dele, né, ele não tem estratégia, às vezes, de chegar numa pessoa dessa, mas Deus está derramando a graça dele ali, né? E eu vi um vídeo essa semana que me chamou muita atenção, só para complementar, que Jesus abraçava a prostituta, e que quando ele abraçava uma prostituta, ele sabia, né, o potencial daquela mulher, sabia o que ela poderia ser no reino dele ainda. Então ele não fazia acepção de pessoas, que esse é o nosso problema, de muitos fazer acepção de pessoas, entende? Mas Deus pode realmente transformar e fazer com que essa pessoa seja totalmente aproveitável no seu reino, né? Só queria complementar isso. Eu vejo um pouquinho, só rapidamente, já que é um bate-papo, eu vejo um pouquinho diferente, né, talvez desse vídeo, porque quando a gente pensa assim, Deus me amou, certo? A gente está pensando muito na forma romântica disso, muita emoção. Mas aí eu pergunto, né, o que uma pessoa totalmente depravada, certo? Morta espiritualmente, como eu estava, o que eu tenho para oferecer ao Senhor? O que eu poderia dar para o Senhor? O que me chamou atenção? O que chamou a atenção de Deus na minha vida? Absolutamente nada. Nem aquilo que eu poderia ser. Entendo. Não que, como quer dizer, eu não tenho nada a oferecer para Deus, mas Ele sabe que ele conhece o amanhã que eu não conheço também, né? Mas eu estou entendendo. Pode continuar. Eu acho que o Gelson talvez, não sei se, mas é que nós temos os personagens sociais, né? Quando eu olho para o Gelson, eu disse, ele é um homem, né, de certa altura, eu posso avaliar você pela sua vestimenta, pela sua, enfim, pelo carro que você tem, eu faço essa leitura, né? E aí, se você me disser, por exemplo, que você é médico, então a valorização, né? Então, poxa, ele é um médico, ou ele é um doutor, isso vai, a estima minha por você vai aumentar a partir dessas roupagens, eu vou vestindo você de determinadas características e isso vai te dando valor. Eu acho que
é claro que Cristo não faz isso, né? Eu não sei se isso é o que... Eu acho que quando você olha assim, o que tinha ali? Tinha uma criatura humana, né? Isso. Tinha uma criatura humana ali que Deus criou. E sem a roupagem dos discípulos, né? Ela é uma adúltera. Ele não viu uma adúltera, ele viu uma mulher ali. Exatamente. Né? Nesse sentido, não sei se era isso que... Era isso. Talvez a forma de colocar. Dentro desse plano redentivo, ninguém prestava aos olhos do Senhor, certo? Certo. Então, não tinha nada nos homens que chamassem a atenção de Deus. E Deus falou, ó, eu decido amar você. Eu decido. Não tem nada em você que chame minha atenção. Exato, a colocação dele foi bem colocada aqui no sentido assim, eu não tenho nada a oferecer. Isso. Certo? Deus me ama incondicionalmente. Mas às vezes o homem já está me julgando por uma série de coisas, mas Deus não. É incondicional. Exatamente. Vamos lá, gente, aqui da banda da esquerda, aqui, ó. Gente, essa moça bonita que chegou de óculos aqui é minha esposa, Kelly Cristina, entendeu? Ela foi levar as nossas filhas para a avó, né? Para a avó cuidar, para a gente poder vir aqui, né? Gente, alguém tem aqui? Quem vai? O Cid, né? O Cid. Não pode passar em branco num café teológico, né, Cid? Pastor, eu vou aproveitar aquela questão que eu levantei na última vez, na última aula, a respeito do batismo, a respeito da comunhão. Tem várias igrejas que não permitem a comunhão das crianças, né? A gente até levantou isso em sala de aula, discutimos um pouco a respeito do assunto. E eles se baseiam naquele texto que diz assim que as crianças não teriam discernimento para estarem ali partilhando do corpo de Cristo com a igreja. O que o senhor entende a respeito desse assunto? As crianças têm condições ou não têm condições de participar do corpo de Cristo ali, da lembrança do corpo de Cristo ali com a igreja? Uma comunhão, o apelo comunhão. No momento do batismo, no sacramento... Não do batismo, é com relação a... Na ceia, no momento ceia. da ceia, se as crianças podem participar da Santa Ceia. Então, na verdade, a pessoa tem que ter, no mínimo, uma consciência daquilo. Sabe? Então, a gente não consegue... a gente não tem uma régua para medir, ela consegue entender a partir dos 12 anos. Ela consegue entender a partir dos 7 anos. Eu vi essa semana que um garoto superdotado, acho que foi na Inglaterra, ele começou a ler aos 10 meses de idade. Aos 10 meses de idade. Então, é incrível isso. Mas nós não temos essa régua. A partir de agora você tem esse entendimento acerca do que é essa comunhão, a festa do amor, o elemento, o que é o vinho, o que é o pão, o que isso simboliza para nós, entendeu? Então, é um pouco complicado você ter essa régua, assim, sabe? Sim. Então, difícil, meio né, difícil. Você, né, olhar para uma criança e dizer... As nossas crianças tomam ceia todo domingo que elas têm a ceia, elas tomam ceia com ou sem a nossa o nosso assentimento, mas elas vêm e tomam e mais de um cálice e mais de um pão ainda, né? Não compartilham, né? Mas é difícil você realmente eu imagino o seguinte, irmãos, tentem mentalizar assim, quando a gente lembra a Santa Ceia, a gente lembra uma mesa com copinhos de suco e pedaços de pão. Nós mentalizamos isso, porque a Santa Ceia que nos vem à mente é essa. Irmãos, a Santa Ceia, tanto a de Jesus com os discípulos, seja no lava-pés, ou seja na Santa Ceia em que ele parte o pão e diz fazer isso em memória de mim, quanto aquela em que Paulo está exortando a igreja de Coríntios, no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios. Todas elas eram um almoço, uma janta numa casa. É uma festa, numa casa. Irmãos, é uma casa com salas, né, vamos pensar assim, com cozinhas, tinha um espaço que deveria ser uma cozinha, com salas, as pessoas estavam reunidas nessa casa, as pessoas trouxeram comidas, cada um, como nós hoje aqui, né, nós vamos fazer de certa forma uma ceia, todos nós trouxemos um pouquinho de casa e nós vamos comer juntos.
Isso era a Santa Ceia. Então, essa Santa Ceia nossa, ela já está, de certa forma, eu não digo isso pejorativamente, mas ela já está institucionalizada. Nós formatamos ela com o suco de uva, com aquele pedaço de pão, mas ela não era de fato isso. A gente faz uma representação daquela janta, daquela ceia, aquela ceia ágape, aquela ceia do amor. Isso é uma representação. Então, essa ceia nossa representa aquela. Mas nós poderíamos, todos nós, trazemos de casa e fizemos uma grande janta, partilhando daqui das comidas que a gente trouxe. E eu penso que nós todos estivéssemos ali lembrando e pudesse estar dizendo aos mais velhos e às crianças que nós estávamos ali reunidos. Por quê? Porque o Senhor Jesus nos reuniu uns com os outros, né? E nós comemos então do mesmo pão, que simboliza Ele, de que nós todos agora estamos unidos uns com os outros e com o Senhor. E eu penso que na medida da capacidade de uma criança de interpretar aquilo, ela pode entender que a igreja, que aqueles irmãos que se reúnem ao redor de Jesus, eles têm comunhão uns com os outros, têm uma alegria, têm cumplicidade, têm amizade, tem tudo isso. E eu penso que talvez ela não entenda, né, teologicamente o que é a ressurreição e a morte de Jesus, mas eu tenho que os sentimentos que Cristo transmitiu na sua janta final com os seus discípulos, ela vai poder ser compreendida por uma criança, né? Seja de que idade, né? Não sei, com 7, com 12 ou com 6, mas o elemento está ali. Então a gente formaliza, institucionaliza a ceia. Mas lembre, irmãos, teve 2 jantas. Uma o Senhor reúne e lava os pés. E disse assim, se vocês quiserem me seguir, sirvam. Eu sou o mestre, lavei os pés de vocês, então vocês vão... Entenderam a lição número 1? Essa foi a primeira Santa Ceia já. A gente só lembra da Santa Ceia da sexta, né? Mas não lembramos da quinta. A gente esquece da Santa Ceia da quinta. A quinta é você quer me seguir, então sirva aos outros. E a segunda ceia é o seguinte, olha, eu não estou partindo o pão com vocês, eu não vou partir só o pão, eu vou partir o meu corpo por vocês. Eu vou dividir o meu sangue, a minha vida, eu vou dar em favor de vocês. Façam isso também. Não é? Façam isso também. Então eu acho que a mensagem está muito mais, não só no elemento do partir do pão, né, do pão físico, mas está na mensagem que Jesus quis dizer. Irmãos, compartilhem a vida de vocês com os outros, como eu fiz. Eu partilhei a minha vida com vocês, gastem a sua vida abençoando outras pessoas. Assim como eu dei o meu sangue por vocês, o que é o sangue? É o símbolo da vida. Deem também a vida de vocês a respeito dos outros. Então eu vejo que quando uma criança, e aí eu finalizo, quando uma criança vê o seu pai ou sua mãe se doando pela causa do outro, e depois ele vê esse pai e a mãe agora reunidos numa mesa com a família, ela não está compreendendo teologicamente a ceia, mas o sentido da mensagem do Cristo para a ceia está ali presente. Está ali presente. Compartilhe a sua vida como eu compartilhei a minha, como eu dei a minha. Então, eu acho assim, claro, quem pode participar da ceia? Eu acho que se nós tivermos esse mesmo espírito reunidos, as crianças dentro da sua capacidade vão entender que seus pais, claros, ajudaram no esclarecimento que aquilo ali é do Senhor e poderão participar, sim. Porque eu vejo, por exemplo, as minhas filhas, as duas têm 9 anos, mas assim, a gente sempre teve a oportunidade delas participarem da ceia. Elas sempre tiveram a oportunidade de participarem da ceia. E assim, elas esperam com ansiedade pela ceia. Porque elas veem, aquele momento para elas é especial. É especial. Elas olham, não, aquele momento Jesus está presente, elas entendem assim, né? Então para elas é muito importante. Eu fico pensando assim, Tiago, na época lá de Jesus, na época dos apóstolos, os primeiros apóstolos, eles se reuniam nesse banquete, vamos dizer, como o pastor falou, ali nessa ceia, né? E ali eles comiam. Isso, eu só queria fazer talvez uma diferença. Uhum. A gente olha para os evangelhos, a gente vê que Jesus ele gostava um pouco de churrasco de peixe. Às vezes é coisa normal você ver Jesus ali fazendo um
peixe com os discípulos, alguma coisa assim. Mas nem todas as vezes que ele está comendo com os discípulos, ele chama aquilo de ceia ou de comunhão. Só ia só fazer essa separação. Por quê? Eu acho que nem todo junta-panela vai ser algo especial em memória de Cristo. Porque se todo junta-panela, então eu estou ceando toda hora. Estou no café da manhã com a minha família, no almoço, na janta. Eu acho que a Santa Ceia é algo bem especial mesmo, certo? Ele precisa de uma compreensão clara acerca dos dois elementos. A minha filha tem 5 anos. Minha filha ainda não tem 9. Não, 5, desculpa. Minha filha tem 3 anos, vai fazer 4. Ela está entendendo algumas coisas assim acerca do Evangelho, assim, sabe? E é bem interessante assim, porque desde quando ela nasceu, a gente começou a ensinar algumas coisas para ela. Ela tem um entendimento assim meio que superficial, mas ela tem. E se eu hoje, ela com 3 anos vai fazer 4 anos, se eu tentar ensinar o que é a ceia para ela, o significado profundo da ceia, eu tenho certeza que ela não vai entender. Para ela vai ser um lanchinho. Para ela vai ser um lanchinho. Ela pegar um pedaço de pão com uma turminha de amigos ali, ou com sua família, um kisuke de uva, aquilo ali vai ser um lanchinho para ela. E aí eu posso estar impelindo a minha filha a comer indevidamente a ceia do Senhor, que é um grande perigo, assim, sabe? Então, eu creio que nesse momento, né, esse sacramento da igreja, ele precisa ter um entendimento bem claro, assim, olha, isso aqui representa isso. Esse outro elemento representa isso. Eu devo me comportar assim. Eu devo estar assim com os meus irmãos, neste momento. Então, para não ficar muito banalizado, digamos assim. Lembra, a gente até conversou sobre isso, né? Sobre a questão que algumas igrejas trabalhavam a questão das ordenanças, que entendiam que a ceia é uma ordenança, e havia um outro ramo do cristianismo reformado que entende como sacramento. Lembra que a gente conversou? Explicamos como é que é a visão, o que é sacramento e o que é ordenança. E para a igreja reformada, a Santa Ceia é um sacramento, ou seja, há a transmissão da graça naquele momento, naquele ato específico. Tiago, é como se importaria? Uma foto, né? É como se fosse uma foto. Isso. Então, estou tomando aqui 2 elementos que representam todo o plano redentivo de Deus em Cristo. Isso aqui é uma foto, é um sinal daquilo que Cristo fez através da minha vida. Então, você vai ter 3 interpretações na Reforma Protestante acerca da ceia. Ao meu ver, tá? Ao meu ver, Calvino acertou. Ele vai dizer, não está tão somente na memória. Sim. Não é simplesmente um memorial, mas Cristo está presente. Não presente como a Igreja Católica vai dizer, né? Sim. De forma corpórea ali na transubstanciação, mas está presente espiritualmente na ceia. Então, estou fazendo menção, né, trazendo à memória o plano redentivo de Deus e também tendo a convicção que Cristo está presente nos elementos de forma espiritual. Posso dar mais uma apertadinha aí, Tiago? Só não aperto, senão eu não respondo. Não, é o seguinte, seria um café teológico, mas eles não botam açúcar, entendeu? É amarga. Não, seria correto eu dizer assim que aquele que não come e aquele que não bebe do corpo de Cristo não tem parte com ele? Ou seria incorreto? No sentido da ceia. Não, eu queria saber só a respeito disso. Aquele que não come do corpo de Cristo e não bebe do corpo de Cristo não tem parte com ele? Mas o que é beber e comer o corpo de Cristo? Depende da situação, depende da interpretação disso. Por exemplo, na ceia, por exemplo. Porque eu acredito que isso me remete muito à ceia. Essa questão. Aquele que não come, aquele que não bebe do corpo do Senhor não tem parte com ele.
Ou tem parte? Mas você diz assim que não come e não bebe, por exemplo, porque não quer, ou porque não vem aos primeiros domingos do mês na igreja, ou porque faltou. Em que sentido? Vamos dizer assim, alguém que está ali dentro da igreja, participando da igreja, e não come e não bebe. Porque nesse caso, por exemplo... Não participa da ceia. Não participa da ceia. Nesse caso, por exemplo, a criança poderia se encaixar, porque ela está ali dentro, mas não come, não bebe do corpo de Cristo. Será que não seria uma exclusão? Mas aí, voltando, né, deixa eu virar a mesa agora. Se ela está dentro do corpo e não come e não bebe do corpo e do sangue de Cristo, ela não teve um entendimento claro nem acerca do Evangelho. Então, possivelmente, ela não é nem regenerada. Sim. E a Santa Ceia daí não é para ela mesmo. Sabe? A Santa Ceia, ali, os elementos é corpo de Cristo, para aqueles que passaram pelo novo nascimento. E todos aqueles que passam pelo novo nascimento vão desejar este momento. Vão desejar esse momento. E uma criança, eu acho incompatível, por exemplo, você passar pelo novo nascimento, ver tudo o que Cristo fez na sua vida e simplesmente a ceia não é importante para mim. Não, eu entendo. Mas olha só, pastor. É pastor, né? Missionário? Não sou pastor ainda. Inclusive... Eu coloquei lá como pastor. Eu lhe corrigi. O senhor falou a respeito de desejar ardentemente. Então, se uma criança deseja ardentemente participar da ceia, será que isso aí poderia ser encarado como sinais de regeneração dessa criança? Será que ela poderia ser impedida de participar da ceia se ela ardentemente desejasse? Não acredito que fica só nisso. Eu acho que deve ter outras marcas. O desejo é um, mas o entendimento é outro. Não adianta simplesmente querer ali ser... Por exemplo, tinha hereges no primeiro século querendo ceiar com a igreja. Sim. E aí você olha a segunda epístola de João dizendo assim, não recebam esses caras nem em casa. Nem abram a porta para esse tipo de pessoa. Se eles quiserem, aí tinham alguns pregadores itinerantes querendo ceiar com a igreja. Então, o desejo de ceiar, de querer estar ali, não é o mais importante. É importante também. Ao meu ver, pode ser sinal de regeneração. Pode ser. Eu acho que é dos sinais, mas não é o único. Eu acho que é um pacote. É o desejo, é o claro entendimento, é a sua postura dentro da ceia. Algo que, assim, ao meu ver, que nós temos pecado bastante, é aquele entendimento assim, olha, diante da ceia, eu preciso estar 100% santo. Eu tenho que fazer uma autoavaliação para ver se eu não tenho pecado nenhum, e aí sim eu tomo a ceia. Na verdade, o que Paulo está combatendo esse tipo de pensamento. O que Paulo está falando é, faça uma reflexão, tenha a plena convicção que você é pecador, e a ceia é para você. Até porque se eu fizesse uma reflexão e tivesse a plena convicção, a certeza que eu sou santo, eu não precisaria tomar a ceia. Mas a ceia é para pecadores. Então a ceia é para mim, que acabei de pecar. Não, a ceia não é para ninguém. Sim. Porque o texto começa como, né? Se eu não me falha a memória, o texto começa dizendo assim, olha, irmãos, eu quero dizer para vocês que vocês não se reúnem para o bem. Vocês se reúnem para o mal. Capítulo 11 de 1 Coríntios. Ele vai falar sobre a ceia e ele começa dizendo, irmãos, vocês não estão se reunindo para o bem. Vocês estão se reunindo por mal. E aí ele explica o que é esse mal. Vocês, quando vocês se reúnem, uns comem e outros passam fome. Uns se embriagam e outros vão para casa com sede. Não foi isso que eu recebi do Senhor. O que eu recebi do Senhor é que ele, na noite que foi traído, ele repartiu o pão. Deu graças. Orou. Ele tomou o cálice, dividiu, enfim. Ele comungou com os seus discípulos, ele teve comunhão. Então eu quero dizer para vocês que, se vocês estão bebendo e comendo sem discernir o corpo, vocês estão bebendo e comendo para a sua própria condenação. E aí a interpretação do texto, na minha perspectiva, é o que é comer e beber sem discernir o corpo.
A conclusão só pode estar ligada ao início do texto. Do que ele estava falando desde o início do texto? Do que ele estava falando? Não só desordem. Separação, divisão. Vocês não estão percebendo que vocês são um. Vocês não estão percebendo que vocês são um. Porque você traz o teu churrasco de casa e come sozinho. O outro traz um galetinho e come sozinho. E o outro que não traz nada, porque não tem nada, vai embora com fome. Vocês não estão percebendo que vocês são um. Então, quando vocês partilham do pão, vocês dizem, nós somos um em Cristo. Vocês dizem isso no rito, vocês dizem uma coisa, mas na prática vocês fazem o contrário. Então, o que é beber e comer para a sua própria condenação? É ir na direção contrária do rito. O que o rito diz? Nós somos uns com os outros e somos um em Cristo. Amém? Isso é uma das mensagens. Somos todos pecadores. A graça é igual sobre todas. Nós temos que todos comer. Então eu entendo o seguinte: o que é comer e beber para a minha própria condenação? É quando eu venho na Santa Ceia e reparto o pão com o Tiago, mas no meu coração eu detesto o Tiago. Ou eu não tenho nenhum tipo de empatia com o Tiago. Eu não percebo que eu sou como ele, pecador como ele, necessitado como ele. Então eu faço o quê? No momento que eu divido o pão, eu estou dizendo, eu sou um com ele, né? Nós comemos do mesmo pão. Mas no meu coração, eu estou dizendo totalmente ao contrário. Né? Cada um por si, Deus por todos. Então se vira, Tiago. O que os irmãos estavam fazendo era, na prática, promovendo a divisão. Mas no rito, dizendo, somos um. Então o apóstolo Paulo vai dizer assim, vocês estão se contradizendo. E a ceia condena vocês. Vocês estão se condenando. Então, quando vocês comem, vocês dizem somos uns com os outros. Não são, é mentira. Porque você come e o outro passa fome. E você diz, nós somos todos um em Cristo. Mentira. A sua relação com Cristo é sozinha. Você não se reúne como igreja e se reúne com Cristo, porque você come e o outro passa fome. Então, eu acho que o final desse texto precisa ser interpretado desde o discurso que inicia lá no início do capítulo 11, e ele discorre inteirinho, e a conclusão, ela faz sentido se nós entendemos o início da palavra. Comer e beber para a sua própria condenação é quando eu estou em divisão com o outro, e como o pão e dizendo que somos um. É o que Jesus vai dizer, olha, se você tem alguma coisa contra o teu irmão, deixa a tua oferta, retorna, te reconcilia com ele, depois você vem, pega e entrega ao Senhor. Acho que a mesma ideia está na Santa Ceia. Se você tem alguém, se você tem uma divisão dentro da sua igreja, você vai lá, você reconcilia com ele, porque você é pecador igual a ele. A ceia é para você e é para ele também. E depois você divide o pão e diz que é um com ele então no momento da ceia. Essa é a interpretação que eu faço, tentando fazer a leitura que Paulo está discorrendo desde o capítulo 11. Agora, claro, a ceia, nós trazemos isso da Igreja Católica, né, Tiago? Porque nós tomávamos a hóstia e fazia o que na Igreja Católica? Cada um ajoelhava e ficava quietinho. Porque nós íamos fazer a remissão dos pecados. Não tinha remissão, nós já éramos todos pecadores, né? Se a Santa Ceia evangélica hoje é antes, a remissão do pecado deve vir antes. Antes, com certeza. Para quem que é a ceia? É para os pecadores, né? Para quem que está aqueles elementos ali? Para o mais devasso dos pecadores que somos nós, regenerados pela graça de Cristo. Mas a mesa é de todos. Todos aqueles que foram alcançados pela graça. Não sei se, né, consegui. Eu só queria fazer um comentário, aproveitar o gancho da ceia. O Tiago falou que não é qualquer almoço, qualquer janta que pode ser a ceia, né? Mas uma reunião naquele intuito. Mas os elementos são importantes, sim ou não? O pão e o vinho, porque em alguns casos a gente ouviu, já em rodas, conversando e tal, que algumas igrejas de nicho, também não importa o nome e tal, mas já ouviram, a ceia vai ser feita com pipoca e Coca-Cola. Então, uma reunião que é para a ceia, mas nós vamos fazer com pipoca e Coca-Cola. É válido ou não é válido? Eu acho um tanto ridículo isso, porque
eu estranho muito qualquer coisa que seja um pouco diferente do cristianismo histórico. Às vezes as pessoas querem enfeitar demais e acaba caindo num precipício grande, assim, sabe? Mas tem exceções. Tem exceções. Por exemplo, você vai ver casos de missionários. Onde é que ele vai arrumar um vinho? Onde é que ele vai arrumar um tangue de uva? Ou sei lá, vai arrumar uma farinha, pãozinho sírio, uma farinha né? de trigo para fazer um pão? Não tem. Não tem. Então ele vai pegar o coco, ele vai pegar o açaí, ele vai pegar alguns elementos ali, entendeu? Mas dentro do século XXI, num contexto urbano, você fazer isso, eu acho, sei lá, eu acho um pouco de falta de respeito, assim, a minha opinião pessoal. Agora, é importante, porque tem uma questão que é a reverência diante do momento, tudo isso. Agora, é importante lembrar, irmãos, que o elemento não é o sagrado. O elemento ele é representativo. Veja bem, em um dado momento poderia ser pipoca, se não houvesse outra coisa. No caso dos missionários. Poderia ser Coca-Cola se não houvesse outra coisa. Porque não é o pão, né? Mas é ao que o pão remete. Como a aliança do casamento. Ela não é o casamento, mas ela é um símbolo, um sinal, né? É um sinal, uma representação, é a apresentação daquela união. Mas o casamento não é a aliança. E eu acho que a grande pergunta é, por que eu vou fazer com pipoca? Se eu tenho o pão e o vinho. Né? Eu vou fazer isso para a glória de Deus? Entendeu? Às vezes tem gente que só quer, para ser diferente, botar uma foto no Facebook e ganhar adeptos daquilo. Entendeu? E com certeza Cristo não vai estar nisso. Cristo está na memória. Eu acho que se tiver a oportunidade de fazer com pão e vinho, que é o que historicamente se faz, se faça. Agora, não é o elemento que vai dar ao momento, né, a sua sacralidade, a sua autenticidade. Não é o elemento poderia ter só isso. Agora, se você faz porque para ser diferente, então você já perdeu todo o sentido, né? Vamos lá, gente, vamos, por favor. Pastor, com relação à ceia ainda. A gente estudou que as crianças, elas na igreja de Atos, elas participavam, né? Na janta, naquela janta na casa, provavelmente todos participavam daquele banquete, né? Provavelmente todos. Naquela relatada em Paulo aos Coríntios, que acontecia nas casas, provavelmente todos. Não aquela de Jesus, que estavam os discípulos somente. Mas nas das cartas paulinas, provavelmente todas as pessoas participavam daquela janta. E aí você falou que teria um risco, um perigo, se a criança hoje participasse, né? Eu queria saber qual seria esse perigo. O perigo dela comer de forma indevida. O que acarretaria para ela? Oi? Acarretaria condenação? Isso. Isso. Porque se aquilo ali representa algo redentivo, certo? Representa toda a manifestação de Deus em Cristo Jesus. Tudo que Deus fez em Cristo Jesus. Está ali. É uma foto disso. E eu ofereço para uma criança que não tem entendimento. Tá? Eu estou falando aqui de crianças que não têm entendimento. Só levantei a possibilidade do risco. Certo? E se ela comer de forma indevida? Sem esse entendimento de que aquele elemento ali é um sinal do sangue de Cristo e do corpo de Cristo que foi moído e tudo mais. Eu acho isso um risco. Eu acho um risco. Eu não estou dizendo que todas as crianças que comem vão comer de forma indevida, mas eu acredito que boa parte delas não vão entender o significado e pode cair nisso. E aí, pastor, do que ele falou, mas assim, entre a diferença da ordenança e do sacramento, então estaria separado isso aí, né? Há um ramo do cristianismo protestante que vai dizer que a Santa Ceia não é um sacramento, que ela é uma ordenança, né? E a diferença, a gente compartilhou em sala, é justamente esse, que o rito em si, ele não é um transmissor de graça em si, não há um poder de transmissão da graça de Deus no rito da ceia.
Isso é o que compreende o cristianismo, uma ala do cristianismo que entende que é uma ordenança. Ou seja, Cristo disse, fazer isso em memória de mim. Né? Mas a graça de Deus está manifestada de várias maneiras, de várias formas, inclusive na ceia, mas em vários outros momentos da vida ela pode ser assim compreendida. Para o ramo que entende que isso é um sacramento, e aí faz esse sentido. A igreja presbiteriana, a criança, ela só toma a ceia se ela fazer a confissão de fé. E aí, quando é que ela vai fazer a confissão de fé? Nós não sabemos. Então, ou seja, ou a pessoa é batizada, ou ela faz a confissão de fé, e aí sim, ela é um membro, né? Dentro do corpo. São questões secundárias da fé, mas, né, por exemplo... Mas só dei um exemplo. A tradição pentecostal, e a Resgate, acho que não sei se se encaixa bem dentro dessa tradição, mas a tradição pentecostal vai entender como uma ordenança. Então, as crianças participam da ceia, por exemplo. Elas participam. Quem não pode participar da ceia? O herege. O que vem para cá... porque a criança ela está no meio da família, no seio da família, ela está participando daquele momento ágape, daquele momento de amor. É assim que nós compreendemos. Mas quem não pode participar? Não pode participar aquele que vem com dolo, aquele que é anátema à fé, que não conhece a fé, ou quer escarnear da fé, ou de algum momento ele não compreende aquele momento, mas vai para a zona. Essa pessoa não pode participar. Agora, por exemplo, o Tiago, né, ele participaria da nossa ceia como a sua mãe, como, né, todos nós podemos participar da ceia aqui, e na nossa tradição, a Santa Ceia como ordenança, a gente entende dessa forma. Na Igreja Reformada, no catolicismo e no judaísmo, você precisa desse rito de iniciação. Na Igreja Católica se chama Primeira Comunhão, no judaísmo vai chamar-se do Bar Mitzvah, né? E no luterano vai chamar de a confirmação ou ensino, né? E tem vários nomes para que se dê esse primeiro momento em que a pessoa vá adentrar então para a igreja e então participar da ceia. Veja bem, o cristianismo ele tem na sua multiplicidade várias interpretações sobre esse texto. E sobre essa perspectiva da ceia, né? Então essa é a diferença entre a ordenança e o sacramento. Também, né? Uma das diferenças. Posso? Claro, marido e mulher, vai lá. Ontem eu recebi um e-mail de um amigo, e aí assim, um repórter da Folha de São Paulo, ele gastou R$418 e formou uma igreja, pessoa jurídica, né? Aí ele falou de vários benefícios que tem imposto de renda, IPTU e assim por diante. E aí ele passou uma relação de igrejas que foram formadas em 2010 e os nomes das igrejas. E nomes muito engraçados, né? Então, assim, que eu conheço também, Igreja Pagodinho de Jesus, Igreja Indo de Bicicleta para o Céu, e aí vai. Você, como é um formador de igrejas, como é que você enxerga uma coisa dessas, assim? Do meu ponto de vista, eu acho um absurdo a pessoa montar uma igreja, né, pessoa jurídica, depois aquilo se transforma, né, o físico ali, com nomes assim absurdos e com... bom, eu imagino assim, pela placa, pelo nome, imagino o que está sendo pregado ali dentro, né? O que você sente de uma situação dessas? Bom, eu acho ridículo. Eu acho que isso é o falso evangelho. Acho que nem precisa frequentar um culto, assistir um culto para você ver que a igreja é uma palhaçada, talvez. Sabendo que isso não está limitado à placa da igreja. Você vai ver, por exemplo, a heresia dentro da igreja presbiteriana, que é uma igreja que gosta tanto da palavra. Você vai ver em igrejas locais pastores falando besteira. Você vai ver na Assembleia. Então, nome formal também não quer dizer muita coisa, não. Mas é claro, um nome como esse aí é bem estranho mesmo e você vê que a mentalidade de uma pessoa que fez uma igreja dessa não é uma pessoa séria, né? E é uma coisa importante, assim, a gente tem em mente, isso, né, que o Tiago comentou, a gente sabe, tem um monte de gente que está fazendo, a igreja caiu agora no hilário, né? A gente é motivo de zombaria mesmo, né? A gente é motivo de chacota. Nós somos símbolos hoje
em grande parte da sociedade de corrupção. Se você se declarar um líder ministerial e você for tentar adquirir crédito na praça, você não vai conseguir. Sim. Então, assim, agora, o que eu queria trazer, assim, à luz das Escrituras a respeito disso também, né? Jesus e todo o Evangelho vai sempre nos advertir que no meio da igreja viva, a igreja que o Espírito está dando vida, que o Espírito está guiando, haveria sempre uma imitação muito similar. Jesus usa a figura do joio e do trigo para exemplificar isso, ou seja, que, gente, vocês estejam preparados para sempre encontrar perto de vocês um ajuntamento de pessoas que vai ter cara de igreja, jeito de igreja, cheiro de igreja, nome de igreja, mas não é a igreja, não é o trigo, é o joio. Não só nessa passagem, mas ele vai dizer, nos finais dos tempos, ou seja, no decorrer da história, cada vez mais vão se levantar mestres, e a semelhança desses mestres vai ser tal com a igreja genuína, que vão enganar inclusive os próprios eleitos. Está nas Escrituras. Os próprios eleitos vão estar sendo confundidos. Se for possível, né? Se for possível. Se for possível. A Bíblia diz, de tal maneira que a semelhança entre uma igreja genuína e uma igreja falsa, vamos assim dizer, que eu não sei se é a bicicletinha para o céu, cuspe de Jesus e um monte de nome. Mas uma coisa só assim, uma bandeirinha que você levante. Toda denominação que faz troca com Deus, que barganha, você dá para Deus dar, você já é uma das condições. Irmãos, igreja que negocia com Deus, ela pode ser presbiteriana, resgate, batista ou a bicicletinha para o céu. Barganhou com Deus, eliminou o evangelho da graça. Porque o evangelho da graça não é negociação. Eu vou dar e não tem nada que venha em troca. Então, assim, eu acho que é uma bandeira, sabe, que você levanta assim para sinalizar entre uma igreja genuína e uma igreja genuína é uma igreja que fala, prega, ensina sobre a graça, e a outra que vai falar de um toma lá da cá, né? Você dá e Deus dá, você faz e Deus faz, né? Para o brasileiro, certo? É importante ter um nome legal. Você pega aí as neopentecostais do Brasil, as mais famosas, é uma concorrência para ver quem é maior no nome. Então você tem a Igreja Internacional, aí você vai ter a Igreja Mundial e a Igreja Universal, que né? É muito maior, né? Aí eu estava pensando até no nome de igreja. Eu vou fazer um nome de Igreja Intergalaxial, Intergalaxial do Fogo Atômico. Meu, se for de matéria de grandeza, acabou com todas, né? Intergalaxial do Fogo Atômico. Que se reúne ali na 15 de novembro. Ali, exatamente. Então, né, dentro dessa aí da Universal, da Mundial, né, eles gostam de ser uma concorrência, né? Eu acho que a Intergalaxial ia ganhar de todas. No nome, né? Ó, e se tem uma foto também do pastor na entrada da igreja, foge. É perigo. É outro sinal. Se você tem uma foto do camarada, se não tem uma cruz lá e tem a foto do camarada, foge que é joio. Ou igreja do avivamento, né? Igreja do avivamento, aqui, isso aqui faz aqui e tal. Também é perigoso. Ô Cláudio, aí atrás, o povo de trás aqui, viu? Márcio, esposa. Temos alguém mais aqui? Quem gostaria de levantar aí mais uma questão? Dani, Melo. Denilson. Que Denilson? Ele está fazendo ali. Em relação a, já que ele é um missionário ali que tem como objetivo abrir igrejas ali e tal, esse sentido, como é que está a moral da igreja verdadeira, digamos, que você está abrindo hoje aí fora? Qual o perfil de quem vai, né, já que você abre igrejas, nesse perfil de quem abre igrejas, qual o perfil de quem vai? Homens, mulheres, se são cristãos, se são pessoas machucadas que estão buscando outra igreja? Aqui?
onde você abre, né? Onde você está abrindo fora aí? No Nordeste... E quais as dificuldades e resistências até nesse perfil de que você está abrindo ali? Certo. No Nordeste, 80% eram de cortadores de cana. E era bem difícil, assim, porque eles trabalhavam para os seus senhores, né? Então, 6 meses cortavam a cana e 6 meses, então, eles esperavam a cana crescer. Então, era 6 meses de luta porque eles não tinham nada para comer, mesmo. Então, esse é o perfil, basicamente, de algumas comunidades do sertão nordestino, mais das zonas rurais. Então, você, por exemplo, você pega uma cidade que está no meio do sertão, certo? Juazeiro do Norte. É uma cidade como Joinville. Da estrutura de Joinville, tem shopping, tem tudo lá. Mas aí você vai para os interiores. Você vai, por exemplo, para Rio Negrinho, né? Você vai para uma cidadezinha um pouquinho menor, e aí lá já é bem difícil mesmo. Então, o grande desafio do Nordeste hoje são as zonas rurais, que são constituídas de pessoas assim, sabe? Mas de pessoas muito piedosas, de pessoas assim que trabalham o dia inteiro, 13 horas, 15 horas por dia, coloca lá o seu terno, a sua gravata e vai para o culto com a Bíblia na mão, sabe? Então, esse digamos assim, é o quadro que eu pintaria hoje do sertanejo, de pessoas muito valentes quanto a isso. Aqui, as pessoas que estão me acompanhando hoje, né, segundo o censo do IBGE de 2010, tá, você pode pegar lá na internet, eu pesquisei isso enquanto estava em João Pessoa, Joinville tem mais ou menos 1,5 igrejas para cada 1.000 habitantes. Então é muita igreja. Isso quer dizer que em Joinville tem quase 760 igrejas, certo? Dentro dessa linha tradicional, reformada, que são poucas, as pentecostais, as neopentecostais, as comunidades, as igrejas orgânicas, as igrejas emergentes e aquelas igrejas que não tem nem... Que não se identificaram nenhuma das alternativas anteriores, né? Isso. E o interessante, assim, que dentro desse censo, né, o maior quadro é dos quadros dessas pessoas que estão afastadas, né, que já foi um dia, que já foi um batista. Desigrejado ali. De um desigrejado. Né, então é bem forte isso. Eu tenho para mim que se você pesquisar o histórico de Joinville, né, a gente aqui é descendente de alemães. Então veio toda aquela ala da igreja luterana. Dentro de Joinville você vai ter 2 alas dentro da igreja luterana, certo? A ala mais conservadora, uma ala mais fundamentalista, mais bíblica, e você vai ver outra ala mais liberal. Eu creio que no século XX, essa ala mais liberal dessas igrejas históricas, né, aí você vai ter a igreja presbiteriana aqui também, que dentro da sua liturgia, uma liturgia um pouco bem mais fria, a IPI e tudo mais, não conseguiu quebrar algumas barreiras entre as pessoas da cidade, né? Eram igrejas, assim, na sua maioria, frias de púlpito, frias de oração, frias de tudo isso. Inclusive, é muito interessante, os luteranos são os nossos irmãos em Cristo. Mas quando um luterano vai para uma igreja neopentecostal, o pastor faz ele passar pela classe do batismo, batiza o camarada, faz tudo de novo. Porque dentro da cabeça de uma igreja neopentecostal joinvilense, eles têm a igreja luterana como uma igreja católica. É muito interessante isso. E aí você vai ver que na década de 70 e 80, as igrejas neopentecostais ganharam terreno em Joinville por conta desse esfriamento das igrejas históricas. Era como se fosse uma resposta, já que vocês são assim, nós queremos dar uma outra coisa para vocês.
onde veio as igrejas neopentecostais com as práticas litúrgicas, e esses caras oram em monte, oram aqui, oram ali, faz isso, faz campanha, faz tudo isso, coisas que as igrejas históricas não faziam. Ô, Tiago, até para quando a gente fala neopentecostal, assim, fica claro para a maioria o que esse termo significa? Alguém, por exemplo, o que significa neopentecostal? Sabe diferenciar um pentecostal de um neo? Todo mundo ok? Acho importante, só porque a gente fala neopentecostal, pentecostal. Então, ok, não, beleza. Ok. Então, as pessoas que estão hoje na Vila da Graça são pessoas que foram abusadas nessas igrejas neopentecostais. Sabe? Então, eu recebo pessoas assim, meu irmão, se eu esquecer de dar o dízimo, você vai ligar para mim cobrando juros? Imagina, eu nunca ouvi, eu quase caí para trás. Eu falei, não acredito. Não, sério mesmo? Uma multa no máximo, mas juros não. Sabe, aonde ele estava, ele atrasava os juros, a igreja sabia, o dia que ele dava, ele atrasava, a igreja ligava para cobrar os juros. A gente acha isso um absurdo, mas é aqui. É aqui. Aí você vai ver pessoas dizendo assim o seguinte, ó, se você tomar esse copo d'água aqui, você vai ser abençoado. Se você tomar banho com um sabonete aqui milagroso aqui, você vai ser liberto. 70% das igrejas em Joinville são assim. Até muitas, né, das ditas pentecostais, na prática do culto, algumas já aderiram a isso. Infelizmente. Sabe? Uhum. Então, é uma luta. Das grandes, uma delas já aderiu. A Assembleia de Deus, de maneira geral, ela permaneceu pentecostal. Isso o culto, né? O culto pentecostal. Aqui é oração, louvor, a palavra. Você tem escola dominical, você tem missionários. E você não tem essa presença desses elementos mágicos, né, simbólicos, mágicos, na Assembleia de Deus, de maneira geral. É verdade? É isso? Isso. Mas, por exemplo, nem na Deus é Amor, isso também não aconteceu. Deus é Amor, vamos pensar numa igreja pentecostal tradicional, nem na congregação cristã, as igrejas pentecostais tradicionais. Mas, por exemplo, a igreja quadrangular, que eu estou falando com respeito, mas né, é um relato, você verifica, né? Ela era uma igreja pentecostal tradicional, mas ela não é mais. Ela hoje é uma igreja neopentecostal, na sua prática, ela assumiu, né, a teologia da prosperidade, assumiu esse uso dos símbolos de bênção mágicos, né, e dos ritos mágicos para alcançar as bênçãos sem medidas. Isso é um sinal, né, das igrejas, ou seja, o que é neopentecostal? É um novo pentecostalismo. É uma, né, ou alguns vão dizer, o Robson Cavalcante vai dizer que são pseudo-pentecostais, porque elas não comungam mais. É uma caricatura feia. Porque o que é o elemento pentecostal, irmãos? É que o Espírito Santo vinha e derramava sobre a igreja os dons. Isso é a temática de uma igreja pentecostal. Línguas, profecias, interpretação, etc. Não é isso a temática de uma igreja pentecostal? O que difere de uma anel? Essa não é a temática de uma igreja anel. A igreja anel é como é que você vai alcançar o que você quer através de algum elemento mágico. Isso. Como é que você vai fazer isso? São as 7 semanas, as correntes, o sabonete, a água do Jordão, a terra, a fogueira santa, os 318. Então, você tem um elemento que vai te lançar a conquistar o que você quer. Então, a temática não é mais a ação do Espírito como uma igreja pentecostal tradicional. A temática é como é que você vai alcançar o que você quer e usando Deus como o pragmatismo. Pragmatismo. Então, algumas denominações já são hoje neopentecostais. E elas são as que mais crescem também. Exatamente. Né? A mundial, a internacional, a universal. Isso. Na verdade, o Edir Macedo, ao meu ver, ele é o maior estrategista do Brasil. Ele viu a alma do brasileiro, certo? Lá na década de 70. E falou assim, eu vou fazer uma igreja da cara de vocês, assim. Então ele pegou, o que é a alma do brasileiro? É católica, ela é indígena e ela é afro. Religiões africanas. Colocou tudo isso dentro de um liquidificador
e ali saiu a universal. Então eu digo assim, ó, meu irmão, toma esse copo d'água aqui que você vai ser abençoado. O que é isso dentro da antropologia, da sociologia? Isso aqui é fetichismo, é feitiçaria isso. Então é eu atribuir poder a algo bruto. Isso aqui não tem vida. Mas eu falo, ó, pela fé você vai tomar isso aqui, porque isso aqui está abençoado. E aí eu ouvi de pastores aqui, por exemplo, dizer assim, não, mas isso aí é uma ponte. É uma ponte. Eu falei, meu irmão, essa ponte está quebrada. Essa ponte aí não é o evangelho. É uma ponte para abraçar o peludo. Então, assim, não dá mais, assim, infelizmente. E o grande erro, talvez, dessas igrejas... Tá, eles estão rindo com o peludo, Tiago, mas no hebraico, uma das palavras para o inimigo é aquele que tem pelo. Então, se a gente dizer que o Satanás é o peludo, assim, à luz do Antigo Testamento, é o Tony Ramos, meu irmão. É o Tony Ramos do AT. Eu ia falar uma coisa sobre igreja. Não me veio a memória agora. Tudo isso aí mesmo. Tudo isso. Eu vejo que, imagina assim, deve ter um departamento da criatividade dentro da igreja. Deve ter um pessoal que fica pensando... Não, eu lembrei. O problema dessas igrejas é porque elas não têm uma confissão de fé e nem um conselho teológico. Você pega a igreja quadrangular, certo? Você vai ter um conselho de ética, somente. E o que esse conselho de ética vai falar? Olha, ele vai para uma igreja, se o pastor caiu em adultério, esse conselho de ética vai tentar transferir o cara para lá, para cá e tal, vai fazer alguma coisa ali, vai querer trocar as peças desse negócio. Mas a igreja quadrangular, só pegando um exemplo, não tem um conselho teológico e não tem uma confissão de fé clara acerca de tudo. Então, quando veio o movimento G12, algumas aderiram e outras não. E fica por isso só. Porque cada igreja ela é independente na sua teologia. E isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma arquinha da prosperidade, eu posso fazer a campanha de qualquer coisa dentro da igreja e a denominação não tem nada aí, está nem aí para mim. Porque não tem um conselho teológico dentro da igreja. Para definir onde é o limite disso. Até onde nós podemos ir. O envelope amarelo da prosperidade de ouro. Qual é o embasamento que nós temos? Uma confissão, digamos, para fazer isso. Eles não têm. Então, cada igreja ela é independente teologicamente. A gente pode fazer coisas muito criativas na igreja, de fato, falando agora positivamente. Se isso tiver um amparo nas Escrituras, né, por que não? Okay? Por que não? Né? Vamos pensar em algo que a gente possa fazer de novo. Sei lá. Agora, não é essa criatividade no sentido de você trazer algo novo, de você pensar formas novas de evangelismo, de transmitir o evangelho da graça. De novo, você percebe, né? Está na fala do Tiago, está na fala de muitos irmãos aqui, é quando você traz o elemento da barganha, da negociação para a linguagem religiosa. Houve um sujeito que, no final dos anos 90, ele foi um dos primeiros a estudar o neopentecostalismo. Ele disse que há três pilares que ele identificou nas igrejas neopentecostais. Igreja, teatro e mercado. Ela tem essas três características. Ela tem toda a cara de igreja. A forma, chama o cara de pastor, tem púlpito, tem uma Bíblia. Mercado. Você vai começar a ter agora trocas ali, né? Então você dá para receber. Existem trocas o tempo todo acontecendo. É um mercado religioso. Tanto que depois surgiu a terça da vitória, a quinta do milagre, a sexta do expulsar demônios. Eu não estou falando contra esse movimento, mas imagina que o Giasse também tem a quarta da verdura. Tem a sexta do pão, o sábado do produto de limpeza. Então, se eu quero comprar pão, eu vou na quarta do pão. Porque eu vou buscar na igreja o quê? Aquele elemento, aquele produto religioso que eu desejo.
Eu entendo, eu desejo, o meu problema é expulsar demônio. Não preciso ir na quarta. Eu vou na sexta. Na sexta tem a oferta, a sexta do expulsar demônio. Então, vocês percebem o elemento mercadológico na linguagem religiosa? Eu vou buscar na prateleira que eu quero o produto que eu quero e vou pagar por isso. Isso é uma... E terceiro, teatro. Então, igreja, mercado e teatro. O que é o teatro? É aquela fogueira de papel celofane, esses elementos, né? É aquela porta que o pastor chega, abre a porta e agora todo mundo vai passar por dentro da porta. Esses elementos teatrológicos, né? É uma imagem de teatro que as pessoas encenam determinada coisa, como se aquela encenação tivesse poder. Aquilo só amarra, acorrenta o cara, o capiroto. Não tem escapatória, não tem nada de cristão nisso. Então, assim, a graça de Deus não é manifesta nisso. O evangelho é uma outra coisa. Então, irmãos, não existe relação disso com o evangelho. É por isso que eu prefiro chamar, talvez como Robson Cavalcante, de pseudo-pentecostais ou sei lá, de um novo ramo, que nem pode mais chamar de igreja cristã. Por quê? Porque não participa mais da alma do cristianismo, que é a graça de Jesus Cristo a favor dos pecadores. A graça de Deus pelo mundo, o amor de Deus em busca das pessoas, não é essa a temática. Quando se perdeu isso, é como se você é um peixe que não vive na água, é um pássaro que não tem mais asas, é uma zebra toda branca. Uma zebra toda branca não é mais zebra, irmãos. A zebra só é zebra porque ela é listrada. A girafa só é girafa porque ela tem um pescoço grande. Se você encurta o pescoço da girafa, ela é um cabrito, de perna comprida. Mas não é uma girafa. Assim, irmãos, uma igreja que perdeu a sua característica essencial, a sua espinha dorsal, ela é uma outra coisa. Mas ela não é mais aquilo que ela tem. A igreja precisa falar da graça de Jesus Cristo. Quando ela perdeu isso, ela deixou de ser o que ela é e passou a ser uma outra coisa parecida com isso, mas não é mais a igreja. Eu vejo também a necessidade de tomar algumas posições. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui, talvez eu sou suspeito disso, mas o último concílio da igreja presbiteriana, que foi mês passado... Puxando a sardinha, entendeu? Eles dão nomes aos bois mesmo e falam, ó, nós consideramos a igreja tal, do pastor tal, assim, 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 assado, uma seita. Então ela já fez isso com a Mundial, com a Universal, com a da Graça, e a última agora foi da igreja O Verbo da Vida, do Kenneth Hagin. Eu acho que ela está avançando para isso, eu acho muito interessante, concordo com isso, até porque como é que você é pastor, aí uma pessoa vem dessas práticas, está dentro do corpo, peraí, qual é o Cristo que você serve? Ah, o Cristo que eu sirvo é o Cristo da confissão positiva. É o Cristo que eu determino, ele faz. Então não é o mesmo Cristo que nós servimos. Então vem cá, deixa eu te explicar o Evangelho. Então eu acho que a igreja ela precisa tomar algumas posições quanto a isso, assim, sabe? Você falou sobre que o problema dessas igrejas talvez seria porque não tem um comitê teológico, foi esse o termo? Não tem um conselho? Um conselho teológico. Isso. Mas isso também é um problema das comunidades independentes também, será que não? Porque até outro dia a gente estava debatendo e nós vemos igrejas, por exemplo, né, mais antigas como a Assembleia de Deus. Vai passar o pastor que for, ela vai continuar sendo daquele jeito que ela é, ele pode mudar um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas não foge daquilo, né? Uhum. E até você como formador de igrejas, talvez todas vinculadas à igreja presbiteriana, não sei como é que funciona. Não, mas e daí você vai lá, forma uma igreja e hoje você coloca lá a cara do evangelho, vamos dizer, né? Daquilo que você acredita, Jesus mesmo, né? A essência. Mas e quando você sai de lá, vai ser um outro líder, né? E essas comunidades independentes, elas não tendem também a ter esse problema de abrir, porque hoje tem um direcionamento, mas daqui a 10 anos tem outro. E aí, então, se não tiver... Na verdade, se tiver pessoas piedosas lá, e pessoas, assim, doutrinariamente falando boas, ela pode fazer a própria confissão de fé da comunidade, certo? Se não, ela pode adotar uma confissão que já existe. Aí nós temos a confissão de fé de Westminster, tem
tem um monte de confissão, onde ela pode adotar isso. Ó, a nossa igreja é uma igreja de confissão tal, né? Nós usamos essa confissão aqui. E o maior erro das igrejas é exatamente essa tolerância. A igreja tolera muito essa falta de uma confissão teológica. Por isso que você vê, por exemplo, pessoas aplaudindo Edir Macedo, certo? Aplaude Edir Macedo aqui, mas se ouvir o Dr. Shedd pregando, que pregou aqui, vai aplaudir também. Então não tem uma identidade. Não tem uma identidade. Tem uma igreja lá de uma pessoa que é exatamente assim. Sabe? Gosta de Neuza Itioca e gosta de Dr. Russell Shedd. Eu fico pensando, como é que eles conseguem? Como é que consegue botar tudo isso numa caixa só? Como é que consegue? Como é que consegue? O que o pastor pensa sobre... Porque é conflitante. O que ele está falando é A, o que a outra está falando é Z. Né? Então, se essa igreja tivesse uma confissão de fé, ó, nós acreditamos nisso. Acerca dos dons espirituais, nós acreditamos nisso aqui. Então qualquer coisa que está fora disso, a gente vai chamar atenção, vai conversar, vai ver o que é. Mas se não tiver, aí fica pontos soltos, cada um faz o que quer. Então cada um tem uma primazia dentro da comunidade, entendeu? Faz o que bem dá na telha, digamos assim. Tiago, dentro dessa confusão que o cristianismo, digamos assim, no Brasil está passando, tanto que existem tantas igrejas que a gente pode chamar de seitas, e não sei nem se a gente poderia chamar de seitas cristãs, porque de cristão elas têm muito pouco. Quais seriam os elementos básicos para ser considerado assim, não, esta aqui é uma igreja cristã? Bom, algumas. Eu trouxe alguns livros aqui, e eles fazem eles colocam alguns pontos bem interessantes, né? Olhando para a ideia bíblica de Atos e tal e tudo mais. Pregação bíblica, teologia bíblica, liderança bíblica. Quando eu falo bíblico, assim, fica meio solto, porque essas pessoas podem falar assim, não, mas a gente também é bíblico. Mas dentro dessa linha do cristianismo histórico. Então você vai ver que a mão do Senhor, ele esteve dentro da história da igreja. Então você vai ver os concílios da igreja, você vai ver a igreja fazendo ali a carta oriental com Atanásio, esse aqui é o canon bíblico e tal, nada vai entrar aqui. Então você vai ver algumas coisas estranhas quando você vê alguma coisa diferente. Ao meu ponto de vista, ministério apostólico é uma coisa assim, sabe? Você não ouvia falar isso há 100 anos atrás. Não, o ministério apostólico agora, o fato de ter apóstolo... Agora tem a denominação, estão se auto-intitulando apóstolo, né? Então, porque alguém só pode se auto-intitular apóstolo, né? Porque não tem ninguém acima dele para né, outorgar para ele o título, então ele só pode se autodenominar. Exatamente. A grande pergunta que o Nicodemos faz é, o apóstolo ele vai prestar contas com quem? Ele é um apóstolo. Ele é um apóstolo, então, sabe? E aí você vai subindo o nível, pastor, apóstolo, e aí você vai ter o querubim, daqui a pouco o quarto ser vivente, o quinto ser vivente, o 15º ancião sei lá, você vai inventando títulos, porque aquele título ali não presta mais. Então essas coisinhas, essas características que você vê assim, poxa, mas isso aí não tinha 300 anos atrás. Você pega o tempo dos homens mais piedosos que já pisaram aqui, os puritanos, você vai ver, eles não tinham isso. Então qualquer coisa que saia desse fio condutor, certo? Pense no fio condutor, do século I até o século XXI. Qualquer coisa que se distancie desse fio condutor é para se estranhar. Movimento X, movimento Y, batalha espiritual, caçador de demônio, sabe? Então é bem, sabe, bem... complicado isso. Tem 3 bases assim, gente. Se nós estivéssemos aqui num rio e o Faustão tinha uma certa vez umas Olimpíadas do Faustão que era uma piscina e tinha um monte de pedras assim e você saía correndo, né? E tinha umas pedras que eram verdadeiras
que você pisava, ela era firme, e tinha umas que eram falsas. Vocês lembram disso? E ele não sabia qual ele saía correndo, né? Mas as verdadeiras e as falsas eram semelhantes. Quando ele pisava numa falsa, ele caía na piscina. Nós estamos nessa corrida também, né? As pedras verdadeiras e falsas são muito semelhantes. Onde botar os pés? Né? Essa é a grande pergunta. Eu tenho um livro aqui bem interessante, tá? Do Mark Dever. Ele tem um movimento chamado 9 marcas. Tá? Não são todas as marcas da igreja, mas ele listou aqui talvez as principais marcas que uma igreja ela deve ter. Tá? E aí ele listou aqui. Primeiro, pregação expositiva, teologia bíblica, um entendimento bíblico das boas novas, um entendimento bíblico acerca da conversão, um entendimento bíblico acerca da evangelização, um entendimento bíblico acerca da membresia, disciplina bíblica na igreja, crescimento e discipulado bíblico e liderança bíblica na igreja. Então, essas marcas. Aí você vai ter, por exemplo, dentro do plantio de igreja, para se formar uma igreja, o que se deve ter? Aí você já vai ter uma outra área da missiologia, vai dizer, olha, para uma igreja se formar, para uma igreja ser igreja e não um ponto de pregação, digamos assim, ela tem que ser autogovernável, autossustentável e autoproclamável. Mas eu sou mais da linha do Mark Dever. Inclusive, quem quiser comprar, tá? É um bom livro que vai falar sobre isso. As bases da fé cristã estão no Pai Nosso. Uma das bases da fé cristã está ali, na própria oração. Então, assim, você vê elementos fundamentais da fé instaurados ali. Outro está no credo, uma coisa que a gente esqueceu, né? Eu repeti esse ano umas 5 vezes, pelo menos, o credo apostólico, para o pessoal lembrar, né, quando veio da Igreja Católica, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e vão embora. Quando você vê esses elementos do credo também presentes na vida, vamos pensar agora a nível teológico, né? E também os 10 mandamentos, na essência dos 10 mandamentos, não na lei em si, né, mas na essência dos mandamentos do Antigo Testamento, né, que depois prefiguram os 2 mandamentos do Novo. Nós temos elementos bíblicos assim muito claros, muito didáticos no sentido assim que são palpáveis, né? Ninguém aqui precisa ter passado por ter um conhecimento sobre Westminster para saber o que a confissão diz, para mim ser um cristão autêntico, um cristão com uma vida devocional a Deus, né? Que bom que todo mundo pudesse ter acesso, mas, né, não é a realidade de todos isso. Agora, os elementos da fé eles estão explicitados de forma muito clara, né, nesses pilares da fé. Oração do Pai Nosso, o credo apostólico, né, que é a tradição, onde a tradição da igreja vai se... Né, e na mensagem dos 10 mandamentos vão estar ali, que depois, né, vão caminhando e desembocam de novo no mandamento de Jesus. Quando você vê essas coisas, eu acho que, né, que esses 9 elementos que o Tiago falou, todos eles vão estar presentes nessas 9 características. Porque quando você vê o credo, o Pai Nosso, elementos desses fundamentos da fé, no púlpito, nas conversas, nas escolas teológicas, nos grupos pequenos de reflexão, nas palavras dos missionários, nos almoços entre os irmãos, quando a igreja está vivendo esses elementos, arrependimento, fé, graça, perdão, amor, missão, cruz, né, revelação, quando essas coisas que são as bases da fé, elas estão sendo ministradas na igreja, ela tem tudo para ser uma igreja saudável. Ela tem todos os elementos para ser uma igreja saudável. Eu tenho uma biografia do Arnold Delimore, é o autor. É um grande biógrafo, né? Ele falando sobre o Spurgeon. É muito interessante quando ele narra ali uma situação de um grupo de pessoas que vai para Londres e visita uma certa congregação, grande também, que tinha ali em Londres. E esse grupo de americanos, né, de nova-iorquinos, saíram da igreja falando o seguinte: quão bela foi a pregação de fulano de tal. E aí, outro domingo, eles foram no culto do Spurgeon, no tabernáculo metropolitano. E o Arnold, né, disse que esse grupo de pessoas saiu da igreja do Spurgeon dizendo: quão belo é Cristo.
quão belo é Cristo. Então, quando Cristo aparecer, muito mais do que o Spurgeon, muito mais do que o pregador, muito mais do que a placa da igreja, eu acho que é um grande sinal de que essa igreja é uma igreja verdadeira, uma igreja saudável. Não, assim, você vai pegar, por exemplo, assim, dentro do entendimento da grande massa evangélica, uma igreja saudável é uma igreja cheia de dons. E você pega 1 Coríntios de novo, você vai ver que era uma igreja, logo nos primeiros 9 versos ali de Paulo vai dizer, ó, vocês foram enriquecidos em tudo. Não faltou na igreja, aí na comunidade de vocês, nenhum dom. Nenhum dom. Mas ainda eu estou dando leite para vocês. Vocês ainda têm um caso de incesto. Vocês ainda têm partidos ainda dentro da igreja. Ou seja, para Paulo, dons espirituais não é igual à igreja madura. Dons espirituais, uma igreja rica em dons espirituais, não é uma igreja necessariamente madura. Tanto que o final do capítulo, quando ele fala dos dons espirituais, ele fala do capítulo 12, certo? No final, o versículo 31 do capítulo 12 é: então agora passo a ensinar para vocês um caminho ainda mais excelente. E aí ele vai falar da fé, da esperança e do amor. A gente foi falar nas virtudes teologais, mas é interessante isso, né, que os dons são partes bíblicas de uma igreja saudável, mas eles não são a testificação de que uma igreja é saudável. Uma igreja precisa partir para outras características que são fundamentais. A fé, a esperança e o amor, que está lá no Coríntios 13 já, né? Detalhado por Paulo. Mas a Kelly queria fazer uma pergunta. Vai, Kelly. Eu acho que é uma angústia de todos nós como cristãos, a necessidade de sentirmos... fazermos a diferença, né? Eu acho que isso, quando você se converte depois de algum tempo e pensando como igreja, né? De ser uma igreja relevante na sociedade. Então, nesse sentido, porque daí quando você pensa na sociedade, a igreja, você se depara com as questões sociais, né? Se a gente, de outro lado, se a gente, como você disse que Joinville tem tantas igrejas, né? Mas não há sinais, né, que testificam da ação de Deus de maneira tão, ou diria até proporcional ao número de igrejas, né? Talvez, como houve os avivamentos lá na Inglaterra e outros avivamentos em que houve uma transformação social, né, por conta dos cristãos que ali existiam e que promoveram a mudança. Que essa mudança não ficou só na existência da igreja local, mas ela refletiu na sociedade. E daí a minha pergunta é, hoje, na formação de igrejas como, né, você trabalha, né, pelo que eu pude conhecer um pouco aqui, como você pensa que a igreja pode ser relevante? Como eu, como cristã e como igreja, de ser relevante nessas questões sociais? Com a pregação do Evangelho. Bem sucinto, com a pregação do Evangelho. Na verdade, essas igrejas, né, que você falou aí, que a gente vê tanto isso e não tem mostrado sinais de autenticidade, é porque elas pregam um falso evangelho. E um falso evangelho vai produzir nada relevante. Nem para a igreja em si, nem para o corpo e nem para a cidade. Então eu acredito... Falsa transformação. Exatamente, exatamente. Eu e minha esposa, quando a gente trabalhou nessa comunidade lá em Itaperubuza, minha mãe esteve lá e não me deixa mentir, nós chegamos lá, todas as casas eram de barro. Todas. Não tinha um banheiro, não tinham nada. As pessoas faziam suas necessidades dentro do canavial. Era uma vila dentro de um canavial. Certo? Então as crianças, e quando a gente chegou ali, crianças eram molestadas de forma assim natural. Elas iam para o banheiro onde estava o tio bêbado lá, dentro do canavial de cana e tal. Minha esposa trabalhou diretamente mais com as crianças e ela conta relatos assim. O que a gente fez? A gente não fez nenhum projeto social. A gente pregou o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho. Quando nós pregamos o Evangelho já vem com essa bagagem.
Porque eu prego para essas pessoas, você tem que ser parecida com Cristo. Você tem que ser parecido com Cristo. Cristo não fica jogando, parecia um lixão. Como não passava caminhão de lixo lá, o lixo era assim, jogado no chão. Jesus não fazia isso. Estou dando um exemplo, assim, sabe? Então, quando você chega com o Evangelho e aponta para Cristo, ela tem um referencial. E aí você vai hoje lá, juntamente com o trabalho dos nossos irmãos da Assembleia, nós conseguimos colocar lá uma escola de alfabetização, de artesanato, não porque isso estava no meu coração, não, porque surgiu de forma natural. As pessoas não sabiam ler e elas precisam ler a Bíblia. Eu tenho a filmagem da primeira classe lendo João 14,6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Lendo e interpretando aquilo com lágrimas nos olhos. Eu tenho esse vídeo em casa. Então, quando você leva o Evangelho para uma comunidade assim, você está levando um referencial. Olha, tem que ser como Jesus. E aí hoje as casas são de alvenaria, tem água encanada em todas as casas, tem banheiro, sabe? O Senhor ali abençoou aquela vila. Abençoou aquela vila. Eles não estão ricos, né, mas o Senhor tem cuidado deles, sabe? De forma natural. Então, eu acho que é como a pregação do Evangelho. Eu trabalhei lá na Juvep, né, aí já foi um outro departamento, né? Esse eu trabalhei bem diretamente com o plantio de igreja, mas com a Juvep eu trabalhava indiretamente. Eu ajudava outros pastores a plantar as suas igrejas. O que eu fazia? A gente fazia 4 dias de treinamento missionário. Então vinha 150 missionários, né, que se inscrevia lá no projeto de um mês, e chegava lá, e a gente pegava as pessoas assim, a gente não conhecia essas pessoas. A primeira pergunta era, quem aqui sabe pregar o Evangelho? Todo mundo levantava a mão. Todo mundo aqui sabe pregar o Evangelho? Ah, beleza. Então tá. Por quê? Porque lá você não tem igreja. Onde a gente ia, no sertão, a gente foi numa cidade chamada Major Isidoro. Não tinha nenhuma igreja lá, nada, nem assembleia tinha chegado lá. E aí dentro da cabeça deles era, pregar o Evangelho é igual a convidar para ir para a igreja. Pregar o Evangelho é convidar para ir para a igreja. Mas aí não tem igreja. E aí eles vão lá, tocam lá, batem palma na casa da Dona Maria, e aí, a igreja não está formada ainda, a igreja não está construída ainda. Vai fazer o quê na frente da Dona Maria? E aí na primeira semana estava todo mundo frustrado, dizendo, eu não sei pregar o Evangelho. Sabe? E eu acho que a igreja está em crise por conta disso. O que nós sabemos fazer é convidar as pessoas para ir para a igreja. Eu acho que convidar as pessoas para ir para a igreja é convidar as pessoas para ir para a igreja. Pregar o Evangelho é chegar e falar, meu irmão, deixa eu te falar aqui uma coisa. Deixa eu te falar a mensagem da cruz. Deixa eu te falar quem você é. Deixa eu te falar quem Deus é. Deixa eu te falar sobre a graça. Aqui mesmo aqui. Sabe? Eu acho que falta isso. Então, talvez as igrejas não são relevantes por conta da falta do Evangelho. Porque se eu tiver o Evangelho... O Russo até comentou isso, acho que a primeira mensagem dele no seminário foi isso, o Shed. Sim, o Dr. Shed uma vez falou uma coisa muito interessante. Ele disse o seguinte, eu nunca vou esquecer. Ele falou o seguinte, os teólogos da prosperidade, eles oferecem dinheiro porque eles não têm mais nada o que oferecer. Eles oferecem dinheiro porque eles não têm nada melhor para oferecer. Se eles estivessem em Cristo, eles simplesmente iam oferecer Cristo e o Evangelho. Porque o Evangelho é muito maior que isso. Mas como eles não têm, eles vão oferecer isso. Então a grande crise é com o Evangelho. É com o Evangelho. Sabe? E aí quando eu digo o Evangelho, estou tirando essas coisas periféricas. Pedobatismo, predestinação, calvinista, arminiano. Eu estou falando da mensagem do Evangelho. O homem pecador, um Deus cheio de graça e graça disponível para ele. As pessoas não sabem falar isso, não sabem comunicar isso. E eu acho que a grande crise é porque elas ainda não conhecem essa mensagem. Bom, gente, a gente está se caminhando para o final, depois a gente vai ter, eu acho, 2 minutos para o Tiago ainda dar as suas considerações finais, quando tudo, eu também posso falar mais 2 minutos, mas temos mais oportunidade para mais 1 ou 2 perguntas. Alguém gostaria de se pronunciar aqui? Tem mais alguém aqui que gostaria de se manifestar? Não? Tudo? Oi.
ladrão da cruz lá, né? Ele simplesmente foi direto para o reino, né, dos céus. Ok. Né? E a tua pergunta? De qualquer igreja. Pastor de qualquer igreja. Prega para as pessoas, né? Ela precisa ter um crescimento, um entendimento, poder entrar no reino dos céus. Isso, se você pode ir traduzindo aos pouquinhos. Eu acho que as palavras do ladrão da cruz, que é o exemplo que você está citando, são suficientes para mostrar que ele havia tido o entendimento de quem é que estava na outra cruz. Ele disse: eu mereço estar aqui. Então, eu sou o pecador. Mas tu, não. Tu és justo. Então, o reconhecimento devido de quem ele era e o reconhecimento devido de quem Deus era, foi a prova cabal de que o ladrão da cruz tinha compreendido toda a mensagem do Evangelho. Tu és o Deus que estás nessa cruz e tu não tinha que estar aqui. Isso é a graça. Eu sou pecador, tenho que estar aqui e você não tinha que estar aqui. E aí Jesus vai dizer, né, parafraseando aqui as palavras de Jesus: você já compreendeu tudo, né? Para onde eu estou indo, você vai estar também. E é muito interessante, porque o ladrão da cruz não chama Cristo de Salvador, embora ele seja Salvador. Ele chama Cristo de Senhor. Senhor, lembra-te de mim, Senhor. É uma palavra muito interessante, porque tem gente que consegue separar, né? Jesus é meu Salvador, mas não é meu Senhor. Eu não sei como ele me salva, mas não manda em mim. Exatamente. No caso do ladrão da cruz, que para mim foi o homem mais afortunado do mundo, né? Morrer do lado de Jesus e ainda ter a salvação, ele viu que quem estava sendo crucificado do lado dele era o Quírios, era o Senhor. Sabe? Legal. Ok, gente? A gente vai fazer um pouquinho diferente. Hoje a gente vou dar 2 minutinhos, eu vou falar 2 minutinhos um pouquinho com uma palavra final, depois eu dou 2 minutos para o Tiago, então, e a gente se dirige então para a gente conversar mais ao redor da mesa. Sobre o tema igreja, uma coisa que eu fiquei de fazer uma síntese, se é que é possível fazer uma síntese, eu queria trazer a vocês também a ideia de que a gente tem, às vezes, uma visão muito pessimista a respeito da igreja brasileira. Eu quero dizer a vocês, por exemplo, que eu tenho tido, há mais de 10 anos, a experiência de conviver com europeus no meu trabalho diário. Alemães, italianos, todos os dias. Né? Então eu convivo com eles, eles vêm, passam um mês trabalhando comigo, depois voltam para a Europa. E, claro, nesse mês nós almoçamos juntos, nós comemos juntos, a gente vai trabalhar e obviamente que a conversa vai além do trabalho profissional, e durante aquele tempo tem pessoas que a gente está caminhando 8, 10 anos e a gente vai conhecendo um pouco mais da vida delas. Irmãos, tragédia é o que aconteceu com a Europa. Se a gente acha que a gente está vivendo um momento difícil, irmãos, tem 150 jovens no sábado à noite aqui para ouvir a palavra de Deus. Eles têm seus carros, seus cartões de crédito, eles podiam estar em qualquer outro lugar. Eu acho que a graça de Deus está de maneira assim transbordante no Brasil, de uma maneira que a gente não pode entender o que Deus está fazendo. Irmãos, não é que as igrejas estão vazias na Europa, é que o sequer falar sobre Deus não está na pauta. Já não é a primeira vez, mas várias vezes, de várias etnias europeias, de a pessoa dizer assim: olha, nós podemos conversar sobre todas as coisas, menos sobre religião. Então, existe não só uma indiferença, mas uma oposição à mensagem do Evangelho. Eu vejo assim, quando eu chego aqui, terei um grupo que para na quarta-feira à noite, depois de trabalhar o dia inteiro, para ouvir falar sobre igreja e querer discutir sobre igreja. Isso é um sinal tremendo da graça.
o que Deus está operando no Brasil, né? A gente vê missionários, 150 missionários que se alistam para entrar nos campos do Nordeste. Você vê uma classe de 20, 30 pessoas estudando teologia numa quarta-feira, sendo que isso não vai gerar nenhum dividendo. Então, sabe, eu acho que nós precisamos também equilibrar essa balança e perceber de que Deus está operando sobre nós um tempo de graça, um tempo de alegria, um tempo de um reflorescimento do Evangelho. E isso eu digo, não obstante a todos os dilemas, problemas e mazelas que a igreja brasileira tem. Eu acho que a gente tem que estar cientes delas, mas nós temos que estar conscientes, irmãos, de que Deus está fazendo coisas maravilhosas. A gente tem 100 jovens, eu vou falar dos jovens porque é uma realidade mais próxima de mim. Você tem 100 jovens que, além de vir no sábado aqui, durante a semana se reúnem nas casas para ouvir as Escrituras, irmãos, sendo que isso é opcional. Quem é que está inflando, incendiando, motivando o coração dessa gente? É Deus, irmãos. Ninguém faz isso senão Deus, irmãos. A gente não tem firula aqui. É isso aqui. Então, o que está acontecendo? Eu vejo que nós precisamos, sabe, reconhecer os problemas da igreja. Mas nós não podemos cair num pessimismo eclesiológico, que é ver a igreja como nós vemos o Brasil. Né? Nós temos a percepção da igreja, eu termino a minha fala, que é só 2 minutos, em relação que nós olhamos o Brasil e a igreja da mesma forma. Para nós o Brasil é 8 ou 80. Quando nós falamos do Brasil, ou ele é o melhor país do mundo, o brasileiro é cativante, é receptivo, e o Brasil é o sonho, ou senão a nossa fala é, o Brasil não vale nada, o Brasil é um país corrupto, isso aqui não é lugar de gente morar, nós nunca vamos dar nada. A gente não tem uma posição equilibrada. E a gente faz a mesma coisa com a igreja. Ou a igreja é o lugar da graça, e Deus está operando, e maravilhas, e Deus falou comigo, e Deus falou comigo através das Escrituras, ou a igreja é esse caos. Acho que nós precisamos encontrar a balança. Tem muita coisa errada, muita coisa a ser feita, mas tem muita coisa que Deus tem operado no meio de nós e que já não o faz mais de maneira igual na Europa e não o faz mais também nem nos Estados Unidos, que já é considerado um continente pós-cristão também. Ok, era isso. Tiago, considerações finais. Ok. Eu tenho uma grande preocupação do Brasil se tornar, né, um país pós-cristão como está o continente europeu. Talvez a gente possa combater isso, tentar combater isso com algumas ferramentas. Eu gosto de um autor, talvez eu acho que é o maior expositor bíblico hoje vivo, John MacArthur. Ele diz o seguinte, que a igreja ela não pode ser tolerante. Quando se trata do Evangelho, da mensagem do Evangelho, não dessas coisas periféricas, né, denominacionais, mas quando se trata da mensagem do Evangelho, nós temos que ser intolerantes. Intolerantes. Com algumas coisas, assim, sabe? Então, leia o Evangelho, estude o Evangelho, defenda o Evangelho, leia biografias de homens piedosos. Eu acho que a gente cresce bastante quando a gente lê sobre Spurgeon, sobre Whitefield, sobre Calvino, sobre Lutero, sobre esse pessoal todo aí. Mas não lê sobre o Armínio, viu? Isso aqui é brincadeira. Bom, seria isso. Eu quero recomendar aqui rapidamente alguns livros sobre igreja, né, o tema eclesiologia. Bom, primeiro é esse aqui, do Mark Dever, tá? Esse aqui é uma pequena compilação daquele 9 marcas, tá? O que é uma igreja saudável. Esse livro aí você vai encontrar talvez por R$15, R$16. É um livro bem interessante. Igreja Diária, do Tim Chester e Steve Timms, tá? Pela Atos 29. Possivelmente você vai encontrar esse livro somente pela internet. E é bem interessante porque ele vai falando sobre o Evangelho, né, e a missão da igreja dentro da carta de 1 Pedro. Bem interessante também. E esse livro aqui, Igreja Vintage,
do Driscoll. Eu sei que o Driscoll aí acabou pisando na jaca em algumas coisas, mas esse livro é bem interessante, eu gostei bastante dele. Tá? Também você pode adquirir pela internet, é um livro bem bacana mesmo. Inclusive, pessoas bem bacanas aqui recomendam esse livro. E o outro, até o Nicodemos, né, recomendou. Então é isso. Ok. Bom, gente, obrigado pela presença de vocês. A gente vai ter o café. Eu só gostaria de antes lembrar que o Denilson, né, está ali para anotar e também fazer o recolhimento dos nomes, né, e os pagamentos para o livro. É isso, Denilson? Então, os livros do próximo módulo, que é a História das Religiões, começa na próxima quarta-feira, às 20 horas. O Denilson, nosso amigo aqui, vai estar, se você quer encomendar o seu livro, por favor, procure o Denilson. E o Léo agora vai fazer o sorteio das revistas também. Ok, Léo? 5 números de 1 a 21. Um número, irmã. 5. Gisele. Cláudio, um número, Cláudio, de 1 a 21. 17. Cláudio está aqui. Cid, um número. 7 não foi. Pô, Gelson. A mãe do Tiago está aqui, o número, então. De 1 a 21. 16. José, está aqui? Não. Um outro número, então, vamos lá. 1. Pronto. Léo. Está aqui. Viu? Predestinada. Dani, um número. 18. Na realidade, eu não anotei numa ordem assim, né? Eu fui anotando aleatoriamente, Tiago. Ô, Tiago, tá aí. Que legal. Tem mais revista, Léo? Acabou? Gente, o café está posto lá atrás. Queria agradecer a Clau, a todos os irmãos que trouxeram e fizeram dessa mesa, né, uma realidade. Que o Senhor abençoe sua vida. Tiago, obrigado pela tua presença, pela amizade, pelas indicações do livro, esse tempo que a gente passou junto. Obrigado vocês todos. Vamos lá então para a mesa. Eu convido todos vocês. Obrigado, né, o casal abençoado que sempre nos agracia, né, trazendo aqui o som, cuidando da gente. Eles vêm para cá para cuidar do som. Obrigado, meu irmão, irmã, e enfim, todo mundo que contribuiu para que o café fosse possível. Se você gostaria de se aproximar, dar uma olhada nos livros aqui, creio que não tem problema, né, Tiago? Anotar, editora. Então tá, gente, vamos lá atrás tomar um cafezinho juntos.